Uma figura misteriosa onde muitos pensavam que sua pele era pintada, atraindo multidões por onde passava e ganhando respeito e admiração, chegando a receber um título muito importante que mudaria toda a sua vida. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje vamos te contar a notável história de Yasuke, o primeiro samurai negro. Tá curioso para descobrir mais? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. O único africano com o título de samurai. Yasuke aparece pela primeira vez na história registrada em 1579, quando foi apontado como assistente de Alessandro Valignano, um missionário jesuíta que visitava o Japão. Em 1581, ele capturou a atenção do daimyo Oda Nobunaga. Nobunaga é considerado um dos arquitetos do Japão moderno. Ele passou toda a sua vida adulta travando uma campanha para unir o Japão e conseguiu reunir metade do país sob seu governo ditador, o que trouxe estabilidade política muito necessária para regiões caóticas. Nos anos seguintes à sua morte, todo o Japão se unificou como resultado de eventos que ele colocou em movimento. Em 1581, Nobunaga concedeu oficialmente o posto de samurai a Yasuke, observando que o africano tinha o poder de 10 homens. Esta foi uma honra quase inédita para um guerreiro não japonês. Como você pode ou não saber, não é qualquer tolo com algumas espadas e um conjunto de armaduras que pode se tornar um samurai. Os samurais eram membros de uma casta única na sociedade japonesa. Em 1603, cerca de 20 anos após a ascendência de Yasuke, os samurais representavam apenas 10% da população do Japão, tornando-os uma raça rara. Pensaram que sua pele era pintada. Oda Nobunaga supostamente ouviu falar de Yasuke pela primeira vez em 23 de março de 1581, quando a chegada do africano a uma igreja jesuíta causou tanta confusão que o daimyo ouviu do seu castelo próximo. Ele convocou Yasuke e, ao vê-lo pela primeira vez, assumiu que a sua pele estava pintada. Ele ordenou a Yasuke que tirasse a camisa e fez com que os servos esfregassem sua pele para remover a tinta preta. Impressionado pela estatura, comportamento e alteridade genuína de Yasuke, Nobunaga fez dele um vassalo. Se Yasuke em algum momento foi um escravo, já que os registros não são claros em relação a isso, Nobunaga o libertou dessa forma de escravidão e o lançou em outra, a de relação senhor-atendente do Japão feudal. Um relato em primeira mão do primeiro encontro de Yasuke e Nobunaga diz: uma página preta veio dos países cristãos. Ele parecia ter 26 ou 27 anos. Todo seu corpo era preto como de um boi. O homem era saudável e bonito. Além disso, sua força era maior que a de 10 homens. Seu nome era Yasuke. Ele era negro e sua pele era como carvão. Ele era uma sensação no Japão do século XVI. Quando Yasuke chegou a Kyoto como parte da visita de inspeção da missão de Alessandro Valignano, ele causou uma sensação tão grande que as pessoas se aglomeraram ao vê-lo. A multidão de curiosos aumentou tanto que as pessoas estavam subindo umas sobre as outras para chegar perto de Yasuke. De acordo com Lawrence Winkler, autor de Samurai Road, várias pessoas foram esmagadas até a morte clamando para dar uma olhada nele. Aqueles com pele negra eram bem respeitados no Japão. De acordo com um trabalho pioneiro sobre a percepção dos negros no Japão pré-moderno pelo historiador Midori Fujita, aqueles com pele negra não eram discriminados na época de Yasuke. De fato, não era incomum os templos japoneses conterem representações de um Buda negro. Yasuke, que falava um pouco de japonês ao chegar em Kyoto, aprendeu o idioma rapidamente e, em pouco tempo, foi convidado para jantar com Oda Nobunaga, que gostava de sua companhia. O daimyo também deu a Yasuke uma casa e uma katana, e instruiu seu sobrinho a dar dinheiro ao jovem africano. Ele conheceu figuras importantes. Além de Oda Nobunaga, Yasuke conheceu algumas das figuras mais importantes da história do Japão feudal. Retornando da batalha de Tenmokuzan, Yasuke e Nobunaga conheceram Tokugawa Ieyasu, fundador do Shogunato Tokugawa, que governou o Japão unificado de 1603 a 1867. Nobunaga era o senhor de Ieyasu na época. Junto com Toyotomi Hideyoshi, que sucedeu Nobunaga e precedeu Ieyasu, eles são conhecidos como os grandes unificadores do Japão. É possível que Yasuke também tenha conhecido Hideyoshi, embora isso não seja explicitamente declarado em registros escritos. Yasuke também teve a infelicidade de conhecer Akechi Mitsuhide, um general Nobunaga famoso por se rebelar contra o clã Oda,
que é frequentemente citado como uma das figuras mais odiadas da história japonesa. Não está claro se ele era um escravo. Em seu livro Samurai Road, o autor Lawrence Winkler se refere a Yasuke como um servo africano negro. Um perfil de Leslie Gunyan-Yoko refere-se a Yasuke frequentemente como um escravo. Algumas fontes sugerem que ele era um atendente nascido na África, enquanto outros postulam que ele era um escravo nascido na Europa de Portugal ou uma vítima do tráfico de escravos árabes na África. A página da Wikipédia de Yasuke não faz menção à escravidão e afirma que não existem relatos contemporâneos de sua vida antes de sua chegada ao Japão. Por causa disso, é praticamente impossível dizer se ele era um escravo, e a maioria das afirmações de que ele era um escravo são pura especulação. Ninguém sabia muito sobre ele. Ninguém sabe ao certo onde Yasuke nasceu. A maioria dos relatos atestam que ele era de Moçambique, informação recolhida do livro escrito pelo jesuíta Père François Solier. No entanto, o trabalho de Solier foi publicado em 1627, 48 anos após Yasuke aparecer pela primeira vez na história registrada no Japão. Não está claro onde Solier obteve suas informações, o que dificulta a autenticação de sua precisão. Outros relatos sugerem que Yasuke veio do Congo, Angola ou Etiópia. Realmente, ninguém sabe nada sobre ele além do que foi gravado no Japão durante sua vida. Até mesmo seu nome é um mistério. Yasuke pode ser uma tradução fonética, também chamada de japanização, de seu nome de nascimento. A idade de Yasuke também é incerta. Alguns sugerem que ele tinha 24 ou 25 anos quando chegou à corte de Nobunaga em Kyoto, o que colocaria sua data de nascimento entre 1556 e 1557. Outras fontes afirmam que ele tinha 26 ou 27 anos, o que significa que ele poderia ter nascido em 1554. De acordo com alguns, ele tinha apenas 16 anos em 1581 e poderia ter nascido em 1565 ou 1566. Mesmo fontes primárias se contradizem em relação à sua idade. Ele era enorme e elevou-se sobre os japoneses. A altura de Yasuke foi medida em 6 shakos quando ele chegou à corte de Oda Nobunaga em 1581. Convertido das medidas tradicionais japonesas, isso é 1,88 m. Na época, o homem japonês médio tinha cerca de 1,5 m de altura, tornando Yasuke 38 centímetros mais alto que a média. Como o primeiro dos grandes unificadores do Japão, Oda Nobunaga mudou o rumo da história japonesa rigorosamente. Seu sucesso como líder militar e político foi em parte devido a um interesse permanente em ideias e culturas estrangeiras, nas quais Yasuke jogou diretamente. Graças ao seu interesse pelo Ocidente, Nobunaga revolucionou a guerra no Japão, adotando o uso do arcabuz, um tipo de mosquete, e empregando várias fileiras de artilheiros para disparar voleios enquanto outros recarregavam. Ele também às vezes se vestia no estilo ocidental, sentava-se em mesas de estilo ocidental e bebia de uma taça. Sua tolerância com os missionários ocidentais fez com que alguns suspeitassem que ele havia se convertido ao cristianismo, embora esteja bem documentado que ele era ateu. Lutou em grandes batalhas históricas. Em 1582, Yasuke esteve presente na Batalha de Tenmokuzan, na qual as forças combinadas de Oda Nobunaga e Tokugawa Ieyasu derrotaram os amargos inimigos do clã Takeda, que resistia à unificação do Japão. Mais tarde, naquele mesmo ano, Akechi Mitsuhide, um dos generais de Nobunaga, traiu Nobunaga. Yasuke lutou ao lado dos homens de Nobunaga quando o exército de 13.000 de Mitsuhide cercou e atacou o templo Honnouji em Kyoto, onde Nobunaga estava hospedado. Nobunaga percebeu rapidamente que o dia estava perdido e cometeu seppuku. Yasuke escapou com o filho de Nobunaga, Oda Nobutada, a quem ele planejava servir após a morte de Nobunaga. Eles fugiram para o castelo Azuchi, no lago Biwa, não muito longe de Kyoto, onde foram emboscados pelos homens de Mitsuhide. Yasuke lutou ao lado de Nobutada, mas eles foram derrotados. Nobutada cometeu seppuku como seu pai. Mitsuhide recebeu sua punição. Apenas 13 dias após o golpe, o segundo grande unificador do Japão, Toyotomi Hideyoshi, assinou um tratado de paz com os Mori, marchou para Kyoto com 2 vezes mais soldados que Mitsuhide poderia disputar e colocou o traseiro traiçoeiro do seu inimigo no chão. Ele deveria cometer seppuku. Quando Akechi Mitsuhide derrotou as forças de Oda Nobutada na batalha no castelo Azuchi, Yasuke entregou sua espada aos vencedores, como é a tradição ocidental. Aparentemente, ele não recebeu o memorando que deveria cometer seppuku com outro samurai derrotado, ou talvez ele fingisse ignorância para evitar ter que cortar suas tripas e ser decapitado.
Mitsuhide era muito menos apto que Oda Nobunaga para tratar Yasuke de maneira digna. Ele descartou Yasuke como uma fera e disse que não deveria ser forçado a cometer suicídio por causa de sua ignorância e por não ser japonês. Mitsuhide instruiu seus subordinados a levar Yasuke ao Templo dos Bárbaros do Sul, a igreja jesuíta. Bárbaros do Sul era o que os japoneses chamavam de ocidentais. Desaparece dos registros. Depois de ser demitido por Akechi Mitsuhide após a derrota de Oda Nobutada, Yasuke foi devolvido aos jesuítas. Há relatos de que os jesuítas ficaram surpresos e satisfeitos por vê-lo ainda vivo e agradeceram a Deus por seu retorno seguro. Depois de deixar a presença dos homens de Mitsuhide, Yasuke desaparece completamente da história registrada. O livro História do Japão, do estudioso jesuíta Luiz Frois, faz menção a um soldado negro a serviço de Arima Harunobu, um daimyo cristão, em 1584. No entanto, não era incomum que os afrodescendentes viajassem para o Japão com missões cristãs na época, então é improvável que essa pessoa fosse Yasuke. Um livro infantil japonês premiado sobre ele. Talvez a melhor marca de uma lenda seja crianças contando histórias de suas ousadias gerações depois. Por essa métrica, Yasuke venceu. O livro infantil japonês Kurosuke, de Kurusu Yoshio, é um relato ficcional da vida de Yasuke, no qual o protagonista se chama Kuro-san Yasuke. Kuro é japonês para negro, então seu nome é algo como Senhor Negro Yasuke. Na história, Yasuke é enviado a Nobunaga como presente de um missionário. O herói trabalhador e alegre luta bravamente durante a Batalha do Templo Honnouji. Em 1969, a história ganhou o prêmio da Associação Japonesa de Escritores para Crianças. Você já tinha ouvido falar de Yasuke, o samurai negro? Qual fato sobre ele mais te surpreendeu? Deixe nos comentários. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!